Olha só, esse vídeo é mais que um vídeo, é um documentário sobre como foram as transmissões das Copas do Mundo na televisão no Brasil, desde 1950 até 2022. Como o assunto é muito longo, nós dividimos esse vídeo em 4 partes. A primeira parte nós vamos relembrar como é que foram as transmissões aqui no Brasil das Copas no período de 1950 até 1966. Na segunda parte do vídeo nós vamos recordar o período de 1970 até 1986. Na terceira parte teremos o período entre 1990 até 2006. E na quarta e última parte nós vamos recordar como é que foram as transmissões aqui no Brasil entre as Copas de 2010 e 2022. E o vídeo de hoje é a parte 3 do nosso documentário, onde nós vamos falar do período entre as Copas de 1990 e 2006. E as outras partes desse documentário vão estar na descrição desse vídeo e também no card aqui em cima, depois você confere, tá bom? Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Edmar Olic, você está aqui no canal Olic, no programa Falando de TV, e hoje para falarmos de Copa do Mundo. Mas antes de entrarmos no nosso assunto de hoje, eu gostaria de pedir para você que é novo aqui no canal Olic, para se inscrever, apertar o sininho de notificações e, é claro, dar o like feliz e contente. E aproveita e coloque aí nos comentários qual jogador brasileiro que você gosta mais, tem mais apreço, tem uma recordação, uma memória afetiva que você fala, puxa, esse jogador eu sempre gostei, ele na Copa do Mundo sempre foi craque. Conta pra mim aí, que no final do vídeo eu conto qual é o jogador que eu tenho esse carinho todo. Fique agora com a parte 3 do nosso documentário. Então agora vamos falar das transmissões no Brasil das Copas de 1990 até 2006. A Copa de 1990 aconteceu na Itália e quem foi campeão foi a Alemanha. O Brasil foi eliminado nas oitavas de final e então deu tchau rapidinho da Copa. Na TV, 4 emissoras passaram a Copa de 90. A Globo, o SBT, a Manchete e a Bandeirantes. Vou falar para vocês agora quem foi o narrador dos Jogos do Brasil em cada uma dessas emissoras. Na Globo foi o Galvão Bueno, inclusive essa Copa de 1990 foi a primeira Copa que o Galvão Bueno foi o narrador oficial dos Jogos do Brasil na Copa. Ele tinha narrado um jogo lá em 86 por conta da doença do Osmar Santos em um jogo, mas a partir de 90 foi que ele assumiu o microfone dos Jogos do Brasil em Copa. Desde 90 para cá só deu Galvão, né? Na Bandeirantes mais uma vez o narrador foi o Luciano do Vale. Na Manchete mais uma vez o narrador foi o Paulo Stein. O Osmar Santos até foi narrador na Copa de 90 pela Manchete, mas ele não foi o narrador dos Jogos do Brasil. Foi rebaixado, né? Porque na Globo em 86 ele era a voz dos Jogos do Brasil. Uma pena, né? Vale lembrar que o Osmar Santos era aquele um que narrava e falava ripa na chulipa e pimba na gorduchinha. A gorduchinha era bola, viu gente? No SBT o narrador dos Jogos do Brasil foi o Luiz Alfredo, que tinha vindo da Globo. E também foi nessa Copa que o SBT criou o Amarelinho, que na verdade, a princípio, eles queriam colocar o nome de SBetão. Nossa, ainda bem que ficou amarelinho, né? E aí o amarelinho revezava expressões de alegria e tristeza conforme a situação do jogo, né? Nessa Copa de 90 para o Brasil, acho que foi mais expressões de tristeza que o amarelinho mostrou, né? Porque foi difícil. Chegamos agora à Copa de 1994. Oba! Tetra! Pela primeira vez nós ganhamos esse troféu aqui. Foi a primeira vez que nós pudemos tocar nesse prêmio, nesse troféu. Foi em 94, quando nós ganhamos o Tetra, que aconteceu nos Estados Unidos, e que o Brasil, como eu já disse, foi campeão. Tetra campeão. Como diz o Galvão, que ficou a expressão assim, que até hoje a gente fala, até quem não assistiu aquela Copa naquela época fala, é Tetra, é Tetra. Toda vez que acontece alguma coisa muito emocionante, uma vitória inesperada, alguém grita, é Tetra, é Tetra. É o bordão do Galvão naquela Copa, quando o Brasil conquistou o título na final contra a Itália. Enfim, um jogo memorável, que afinal de contas foram 24 anos até ganhar uma Copa novamente, que a última tinha sido em 1970, e na final foi para os pênaltis, então o sofrimento foi maior ainda. E mais emocionante ainda porque na transmissão da Globo, a final, depois que o Brasil ganhou, tocou o tema da vitória, e para quem não se lembra, o Senna tinha acabado de morrer um mês e pouco antes, no GP de Imola. A gente ainda estava com a ferida muito aberta, então foi emocionante ver o Brasil ganhando uma Copa depois de 24 anos e ouvindo o tema da vitória. Olha, é de arrepiar, foi emocionante, eu me lembro. Mas vamos saber como é que foi passada essa Copa na TV, né? Cada emissora que passou a Copa pagou 3 milhões de dólares. Isso para as emissoras de TV aberta. A fechada eu não sei exatamente quanto que ela pagou.
porque pela primeira vez nós tínhamos uma TV fechada passando Copa do Mundo também na Copa de 94. As 3 emissoras abertas que passaram aquela Copa do Mundo foi Globo, SBT e Band. A Manchete não passou porque ela já estava em crise e acabou não conseguindo passar aquela Copa. Coitada, né? Bem a Copa que o Brasil ganhou. A TV por assinatura, a emissora que passou foi o Sport TV. Mas ele não passou os jogos ao vivo. Ele passava apenas VTs dos jogos. Então, era assim, uma transmissão meio capenga, né? Parecia até os primórdios da Copa do Mundo na TV no Brasil, né? Mas, enfim, também eram os primórdios da TV por assinatura no Brasil, em 94, com o Sport TV, né? Pelo menos era uma opção a mais para as pessoas, né? Agora vamos saber quem foram os narradores dos Jogos do Brasil nessa Copa. Na Globo, mais uma vez, Galvão Bueno, óbvio. Na Bandeirantes, Luciano do Vale, mais uma vez. E no SBT, mais uma vez, o Luiz Alfredo foi o narrador dos Jogos do Brasil. E uma curiosidade é que nessa Copa o Jô era contratado do SBT, ele apresentava o Jô Soares 11h30. Na época da Copa ele fez o programa dele direto dos Estados Unidos. Olha que chique, hein? E foi pra quente, né? Porque o Brasil acabou ganhando aquela Copa. O programa do Jô feito lá da Copa não chamava Jô Soares 11h30, e sim Jô na Copa. Isso eu chamo de criatividade. Chegamos agora à Copa de 1998, que aconteceu na França, e quem foi campeã foi a própria França, onde o Brasil terminou em segundo lugar, foi vice-campeão, porque perdemos a final para a França. Aquela final que o nosso Ronaldinho, passou mal, deu convulsão e deu aquela celeuma toda. Enfim, perdemos a Copa e precisamos nos despedir para entregar nossa taça para a França, mas depois ela voltou 4 anos depois, né? Mas nós precisamos saber quais emissoras passaram a Copa do Mundo de 98, o nosso vice-campeonato, o nosso bi-vice-campeonato, porque nós já tínhamos sido vice-campeões também na Copa de 50 no Brasil. Não é legal ser vice, gente. Na TV aberta, 5 emissoras passaram a Copa: a Globo, o SBT, a Manchete, a Record e a Bandeirantes. Na TV fechada, 2 emissoras passaram: o Sport TV e a ESPN Brasil. Agora vamos saber quem foi os narradores dos Jogos do Brasil naquela Copa de 98. Na Globo, mais uma vez o Galvão Bueno. Na Bandeirantes, mais uma vez o Luciano do Vale. Na Manchete, que voltava a apresentar uma Copa do Mundo, o Paulo Stein fez mais uma vez a narração. Inclusive essa foi a última Copa do Mundo que a Manchete transmitiu, porque logo em seguida ela faliu. Essa Copa aconteceu em 98 e em 99 a Manchete morreu. No SBT quem narrou foi o Silvio Luiz. E a Record, que depois de 12 anos voltou a passar a Copa do Mundo, o narrador foi Luiz Alfredo. Na TV fechada, na ESPN Brasil, quem foi o locutor dos Jogos do Brasil naquela Copa foi o Milton Leite. No Sport TV, os narradores foram o Luiz Carlos Júnior e o Sérgio Maurício. O Sport TV passou os 64 jogos da Copa, mas é demais aqueles jogos que eram simultâneos. Como só existia um Sport TV, não existia o Sport TV 1, 2 e 3, quando acontecia jogos simultâneos, as transmissões aconteciam ou no Multishow ou no GNT. Chegamos agora à Copa de 2002, onde nós voltamos a conquistar essa preciosidade. Estou falando da Copa de Coreia e Japão, que aconteceu nesses 2 países e que o Brasil foi campeão. Isso mesmo, ganhamos o nosso 5º título e até então nosso último título. Se bem que de repente você está vendo esse vídeo depois e a gente já ganhou em 2022 e você está comemorando falando: Edmar, já está defasado esse vídeo. Tomara. E essa Copa teve exclusividade do Grupo Globo. A Globo passou com exclusividade na TV aberta e também na TV fechada através do Sport TV. E a Globo pagou 220 milhões de dólares para ter essa exclusividade para as Copas de 2002 e 2006. Pra vocês terem uma ideia como era alto esse valor, era 10 vezes mais do que tinha sido pago para transmitir a Copa de 98, onde foi dividido entre várias emissoras. Então, olha como é que o valor subiu, hein? Por isso só acabou ficando a Globo e o Grupo Globo passando, né? Na Globo quem narrou foi o Galvão Bueno mais uma vez, e no Sport TV foi Luiz Carlos Júnior. Uma curiosidade, só uma lembrança na verdade, que a Fátima Bernardes apresentava o Jornal Nacional, uma parte do Jornal Nacional, lá da Coreia e Japão, comentando, conversando com nossos atletas. Então ela virou meio que uma musa da Copa do Mundo mesmo, porque depois a gente ganhou, então é uma recordação muito gostosa. Porque quando perde a gente esquece tudo que aconteceu na Copa, né? Quando ganha, tudo é memória. E boas memórias. Boas memórias não, né? Ótimas memórias, né? Porque ganhar essa preciosidade aqui não é para qualquer um e não é todo dia, né? Enfim, chegamos em 2006, a última Copa dessa terceira parte do nosso documentário,
A Copa aconteceu na Alemanha e quem foi campeão foi a Itália, ganhou seu 4º título. O Brasil foi eliminado nas quartas de finais pela França. Olha, mais uma vez a França tirando a gente de uma Copa do Mundo. E Edmar, e na televisão, como é que foi passada essa Copa? Como eu já falei na Copa de 2002, a Globo tinha comprado exclusividade para as Copas de 2002 e 2006. Na TV aberta, a Globo continuou com exclusividade e passou a Copa sozinha. Na TV fechada, ela tinha exclusividade, mas ela repassou para outras 2 emissoras, para o Band Esportes e para a ESPN Brasil. E com isso, na TV paga, tínhamos mais opções dessa vez. Mas Edmar, quem eram os narradores dos Jogos do Brasil nessas emissoras? Bem, na Globo, mais uma vez, Galvão Bueno. No Sport TV, mais uma vez, o Luiz Carlos Júnior. No Band Esporte, foi o Luciano do Vale. No ESPN Brasil, o narrador foi João Palomino. Uma coisa triste que aconteceu nessa Copa do Mundo, que durante a Copa morreu o humorista Bussunda do Cacete Planeta. Ele tinha 43 anos na época. E estava lá com a turma do Cacete Planeta cobrindo a Copa do Mundo. E infelizmente perdemos o Bussunda aos 43 anos na Copa do Mundo de 2006. Como eu prometi no começo do vídeo, eu fiquei de contar para vocês qual o jogador da seleção brasileira em Copa do Mundo que eu mais gostei, que eu tenho uma memória afetiva, que tenho um carinho maior. Ó, foram muitos, a gente teve muitos craques, Pelé, Zico, Romário, Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, o Neymar, Tafarel, Dunga, mas eu vou ficar com um jogador que não é tão famosão, que talvez não vai estar na lista de ninguém, mas que eu tenho muito carinho, que é o jogador branco da Copa de 1994. Bem, pessoal, essa é a terceira parte desse documentário, onde a gente está falando de todas as Copas do Mundo transmitidas no Brasil, na televisão. Como é que foi essa transmissão aqui no Brasil? Se você ainda não viu as outras 3 partes, elas estão aqui na descrição desse vídeo, é só você conferir depois. Gente, por hoje é só. Um abraço, valeu e até mais. Tchau!